Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu espaço gourmet. Eu sou o chefe José Carlos e hoje nós faremos juntos um maravilhoso pão italiano utilizando uma farinha italiana da Letinco Stagionne Superiore. Essa farinha tem um índice W330, é uma farinha bastante forte. Nós faremos com ela uma massa de 48 horas de maturação. O que isso quer dizer? Que nós teremos como resultado um pão com muitos alvéolos, um pão de altíssima digestibilidade, principalmente para você que tem problemas aí com o glúten, problemas de má digestão. Essa é uma excelente opção de massa. Nessa massa italiana, nós utilizaremos o fermento natural, o levain ou o levito madre, não sei como que você conhece o nosso amigo aqui. Esse fermento natural eu já cultivo há 4 anos. E aqui nós temos o levain já refrescado. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como que ele é. Pessoal, não se preocupem em anotar agora os ingredientes, porque eu vou deixar os ingredientes todos anotados lá na descrição do vídeo de hoje, ok? E é muito importante que você assista esse vídeo na velocidade normal, sem pular pedaços, tá? Porque cada detalhe é muito importante para o sucesso da sua receita, ok? Eu vou iniciar com a água, tá? Eu tenho aqui 350 gramas ou 350 ml de água, né? Por que eu posso medir a água em mililitros ou em grama? Gente, é porque a água é o único elemento que tem o seu volume igual à sua massa, ou seja, o volume em litros é o mesmo do volume em quilos, ok? Nessa água eu já vou colocar o mel, tá? Se você não tem o mel, pode utilizar 5 gramas do açúcar, ok? Eu vou usar hoje o mel. Eu descobri, gente, que o levain adora o mel, tá? Além da farinha, o açúcar também alimenta, né? O fermento, ele alimenta as leveduras, né? Então você pode colocar o mel, que eles amam o mel, viu? Então aqui eu já desmanchei o mel na água, tá? E agora eu vou colocar também o fermento natural, né? Já refrescado, é o levain, tá? Se você não tem o fermento natural e nem pretende utilizar o fermento natural, você pode utilizar de 3 a 5 gramas do fermento biológico seco, ou você pode utilizar também de 9 a 15 gramas do fermento biológico fresco. Olha só que maravilha que está esse fermento, tá? É um fermento que eu cultivo há mais de 5 anos, certo? E eu deixei esse fermento refrescando. Como que nós refrescamos ele? Eu utilizei a medida de 1 para 1. Eu coloquei 50 gramas do levain, tá? Que eu tenho na minha geladeira, 50 gramas de água filtrada e 50 gramas de farinha de trigo, tá? Por que o meu levain está com essa coloração? Porque normalmente eu alimento o meu levain com a farinha integral, tá? Isso é uma opção minha. Então aqui nós vamos despejar todo o fermento natural, 150 gramas então do fermento natural, tá? 150 gramas do fermento natural já refrescado, certo? E aqui agora com o garfo, gente, eu vou desmanchar todo o levain na água, né? O fermento natural. Lá na Itália nós chamamos do levito madre, né? Levito madre, a pasta madre, tá? Então nós desmanchamos bem ele e agora eu vou utilizar meio quilo da farinha de trigo. Essa farinha é mais forte ainda do que a Letinco Stagionne, a pizza napolitana. A da pizza napolitana é o W300, tá? Você pode utilizar também a Caputo Cuoco, a Letinco Stagionne para longa fermentação, que é a pizza napolitana.
E ainda pode usar uma outra farinha italiana clássica também, mas se você usar a farinha de trigo clássica, tá? Mesmo que seja italiana, aí você vai diminuir o tempo de maturação, o tempo de fermentação na sua geladeira, tá? Então aqui agora eu vou colocar a balança e vamos colocar aqui 500 gramas da farinha de trigo, tá? E eu já vou colocando a farinha e vou mexendo, tá? Olha lá. Quem preferir pode colocar a farinha primeiro e colocar o líquido sobre ela, tá? Na ordem dos fatores não alteram, tá, gente? O produto. O resultado vai ser o mesmo. Olha aqui. 400. Aí, 500 gramas, tá? Pode mexer com um garfo, né? Ó, pode mexer com uma colher. Eu prefiro usar esse misturador aqui, que eu me dou muito bem com esse misturador manual, tá? Então aqui nós misturamos tudo. Já vou colocar aqui também o sal. Chefe, mas o sal não vai matar o fermento? Não, pode ficar tranquilo, pode colocar já todo o sal. Uma coisa muito importante para você aí, padeiro ou padeira aí de casa. As mãos sempre muito bem higienizadas, muito bem limpas, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa vasilha com água filtrada aqui ao lado, só para a gente ir molhando os dedos, tá? Uma mão, gente, a gente deve manter ela limpa sempre para segurar, tá, o seu bol aí, para segurar aí a sua tigela. Essa massa não precisa sovar. Nós vamos fazer apenas algumas dobras aqui, ó. Então você molha, tá? Olha, para não grudar tanto nas suas mãos a massa, tá? Então eu vou fazer umas dobras aqui, ó. Tá vendo? Olha. Aí, ó. Aproximadamente aqui umas 10 dobras apenas, tá? E para você que quer aperfeiçoar ainda mais as suas técnicas e fazer pizzas fantásticas, diferenciadas, eu quero apresentar o meu curso online Mestre da Pizza. Um curso completo onde eu trago 35 anos de experiência que eu tenho no mundo da pizza. Nele eu vou pegar você pelas mãos e caminharmos juntos do zero ao avançado. E ao final do curso você vai receber o certificado de Mestre da Pizza. Então, após você assistir o vídeo de hoje, vai lá na descrição, baixa o seu e-book gratuito e depois clica no link do curso Mestre da Pizza, onde você vai saber todos os detalhes. E agora, pessoal, vou dar uma dica aí para vocês. Ó, isso aqui você compra nas farmácias, tá? É uma toquinha de banho. Essa aqui é novinha, né? Então, nós vamos fazer isso aqui, ó, tá? E agora, gente, nós vamos deixar essa massa na geladeira por 24 horas, tá? Pode ficar tranquila que não é muito tempo não. Realmente, essa massa vai ficar uma massa maravilhosa com esse tempo de maturação, tá? Na geladeira, você vai deixar na temperatura entre 4 a 5 graus Celsius, tá? Não deixa a temperatura da sua geladeira muito alta, porque aí ela vai fermentar demais, certo? Tem que ser essa temperatura controlada de 4 a 5 graus, ok? Aí, pessoal, aqui está a nossa massa após 24 horas na geladeira, certo? Numa temperatura controlada de 5 graus Celsius. Olha só como é que está a nossa massa. Tá? Ela não está bonita ainda, na verdade, mas agora nós vamos iniciar o processo das dobras, tá? Nós faremos 4 dobras com intervalo de 30 minutos entre cada dobra, certo? Cada dobra nós faremos aproximadamente uns 10 movimentos de dobrar a massa. Vou molhar um pouquinho só a ponta dos dedos, tá? Para poder manusear melhor a massa, ó. Como nós estamos fazendo com a fermentação natural, que é uma fermentação mais lenta, e estamos fazendo agora de manhã, que está um dia fresco, eu não precisarei levar para a geladeira nesses intervalos de 30 minutos. Ficará na temperatura ambiente mesmo,
Mas se você estiver trabalhando com o fermento biológico seco e o dia estiver quente, em cada intervalo de dobra você leva a massa novamente para a geladeira, ok? Aí, gente, tá? Aí agora eu vou virar a massa, olha, certo? Vamos cobrir, olha só, tá? E aguardar então 30 minutos para fazer outra série de dobras, ok? Aí, pessoal, meia hora se passaram. Vamos fazer então a segunda sequência de dobras, tá? Então vamos lá. Acho que nem precisou molhar as mãos, tá? Olha. Pessoal, mais meia hora se passaram e nós vamos fazer a terceira sequência de dobras, ok? Então vamos lá. Olha como a massa já está bem mais elástica, olha só, tá vendo? O glúten já está sendo trabalhado, né, gente? Olha só que maravilha, tá? Mais 30 minutos se passaram, nós vamos então agora fazer a quarta sequência de dobras, certo? É a quarta e última sequência. Então nós vamos fazer as dobras, olha só. Olha como que está já a elasticidade dessa massa, gente. Está maravilhosa, viu? A gente pode perceber o desenvolvimento do glúten sem precisar sovar, né, gente? Só com as dobras mesmo e com o processo da maturação. Olha, vou mostrar para vocês aqui. Olha isso, gente. Olha isso, tá vendo? Olha, que maravilha. Olha, maravilhosa a nossa massa. Então vamos fazer mais algumas dobras aqui. Como eu falei no início, sem problema se você fizer umas dobrinhas a mais, tá? Aí, maravilha. A gente vai virar a massa e vamos deixar ela descansar por mais 30 minutos e então a gente volta para fazer a pré-modelagem, ok? Pessoal, após 30 minutos da última etapa de dobras, né? Então a nossa massa está pronta para a próxima fase. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a pré-modelagem dessa massa, certo? E para isso, gente, é importante você saber o formato que você vai fazer do seu pão. Se você for fazer um pão redondo, né, então você pode utilizar, por exemplo, uma tigela, né? Pode ser uma tigela de barro, pode ser um cesto redondo, né? Um cesto de maturação redondo, tá? Para você fazer. Se você utilizar uma tigela como essa minha, você vai forrar com um pano de prato, tá? Mas nós vamos fazer esse pão nesse Banneton. Esse Banneton é um cesto de maturação, é um cesto feito de cana, né? É um cesto natural, é importado, né? Esse material você pode encontrar na internet, tá? E eu vou fazer nele hoje, porque a panela que eu vou utilizar
para assar esse pão também é oval. Então você tem que se preocupar com isso, né? A pré-modelagem ainda nós não faremos no formato oval, vamos fazer redondo mesmo. Depois, na fase da modelagem, aí sim nós vamos fazer já no formato oval, ok? Então aqui nós vamos polvilhar um pouco de farinha de trigo, tá? Olha. A gente não pode colocar muita farinha, gente, porque essa massa é uma massa de maturação. E se nós colocarmos uma farinha de trigo não maturada, né, vai prejudicar a nossa massa. Então é só um pouquinho mesmo que a gente usa nesse momento, ok? É uma massa bem hidratada, né? Porque nós queremos um pão com bastante alvéolos, né? Um pão bastante leve, bem bacana, né? Então agora nós vamos fazer isso aqui, ó. É igual quando a gente faz o bolão da pizza, tá? Olha, você vai fazendo essas dobras, olha, tá vendo? Olha. Essa é a pré-modelagem do nosso pão, certo? Aí, ó. Certo? Aqui eu já fecho ele aqui, ó, tá vendo? Olha. E nós viramos ele desse lado, tá? Vou colocar um pouquinho mais de farinha aqui, olha. E mais um pouquinho de farinha sobre ele. E a gente aperta bem aqui a base dele, tá? Para ele fechar bem, ó, tá vendo? Olha, certo? E agora nós vamos deixar essa massa descansando por mais meia hora para nós voltarmos e fazermos a fase final da modelagem desse pão, ok? Então nós deixaremos ele por mais 30 minutos aqui na temperatura ambiente, para nós voltarmos e fazermos a modelagem final do nosso pão, ok? Aí, pessoal, após 30 minutos que nós fizemos a pré-modelagem, né? Agora nós vamos fazer a modelagem final da nossa massa, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um pouquinho de farinha de trigo. Se você preferir, pode utilizar a farinha de arroz, tá? Eu vou fazer com a farinha de trigo mesmo, porque é mais comum aí para todos, né? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou virar a massa, tá? A gente faz tipo um retângulo com ela, certo? E é muito simples, gente. Eu vou fazer a modelagem mais simples, ó. Vem para cá, tá? E aqui nós vamos fazer aqui, ó, 1, 2 e 3, tá? Coloco a emenda para cima e costuro, olha, tá? Que a gente aperta bem para fechar, para lacrar a massa, tá bom? Certo? A gente chama isso aqui de costura. Aí, ó, certinho. E agora eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui no baneton, que é no meu cestinho. Um pouco de farinha dentro também, ó, para a massa ficar bem soltinha, não grudar, tá? Não precisa ser muita farinha, ok? Aí, ó. E aqui a gente coloca a massa, então, com a costura para cima, tá? Olha. Certo? Então aqui nós colocamos a farinha de trigo, tá? Olha. Para não grudar na nossa toquinha, tá? Então eu vou colocar aqui a toquinha, tá? E nós vamos deixar essa massa fermentando agora em temperatura ambiente por 1 hora, tá? A temperatura hoje está por volta de 26 graus. Eu vou deixar 1 hora em temperatura ambiente e depois nós vamos levar para a geladeira na temperatura controlada também de 5 graus Celsius por aproximadamente 24 horas. Mas só que esse tempo é supervisionado, porque nós precisamos estar olhando a massa, porque se ela crescer demais,
nós vamos diminuir esse tempo. Se ela não fermentar o esperado, nós vamos aumentar esse tempo. Mas pela minha experiência, eu acredito que vai dar algo próximo de 24 horas, ok? Aí, pessoal, nós deixamos a massa por 1 hora na temperatura ambiente, tá? E agora nós vamos levar essa massa para a geladeira numa temperatura controlada novamente, tá? A 5 graus Celsius, tá? E lá então nós pretendemos deixar por 24 horas. Então aqui a gente vai colocar a nossa touquinha, colocar mais uma touquinha aqui, aí, certo? E bora para a geladeira. Aí, pessoal, após 24 horas de geladeira, tá? O nosso pão já está no ponto para ir ao forno, tá? Eu poderia até deixar um pouquinho mais, mas eu quero mostrar para vocês aqui um detalhe da massa, como que a gente observa se já está no ponto. Olha, você aperta, se ela subir, olha, lentamente, olha, tá vendo? É porque ela está no ponto já de assar, tá vendo? Olha, vou de novo, ó, olha. Então, com o auxílio aqui da nossa peneirinha de chá, né? Eu vou colocar primeiro fubá aqui no fundo, tá? Então aqui a gente vai polvilhar bastante fubá, ó. Agora nós vamos pegar a nossa folha teflonada, tá? Olha, certo? E aí eu vou colocar aqui sobre o nosso pão aqui e a gente vira, olha, tá? Aí, gente, isso, olha que maravilha. Agora aqui, gente, a gente vem dar uma acertadinha nele aqui, ó, tá? Olha, certo? E aqui eu vou polvilhar um pouquinho de farinha de trigo, ó. Pode ser também farinha de arroz, né? Olha, não pode ser muito, tá, gente? É só pra gente fazer um enfeite aqui, um pequeno desenho, tá? Olha, aqui eu vou passar a mão bem de leve, tá vendo? Olha, aqui a gente vai dando uma arrumadinha. Aí, ó, eu venho com a minha lâmina e vou fazer aqui um corte, tá? Olha. Um corte incisivo mesmo, ó. Tá bom? Se você quiser fazer um desenho, eu não sou excelente desenhista, mas eu vou tentar fazer um desenho aqui, ó. Ó. O desenho não pode ser muito profundo, tá, gente? Ó. E agora colocar na panela, né? Que a gente segura aqui bem esticadinho, ó, e coloca sobre a panela, tá? E a gente vai tampar e vamos levar ao forno. Então, com a panela fechada, tá? Por 15 minutos. Aí nós vamos retirar a tampa e deixar por mais aproximadamente uns 30 minutos, ok? Aí, gente, então aqui nós vamos deixar a 250 graus, tá? Por 15 minutos. Agora nós vamos então retirar a tampa da nossa panela, tá? Eu vou baixar a temperatura do forno para 200 graus agora. E agora vamos deixar por mais meia hora aproximadamente, até o nosso pão ficar bem douradinho, certo? Nós deixamos o nosso pão por mais 30 minutos na temperatura de 200 graus. Olha só que maravilha, gente. Dá uma olhada nisso. Olha só que pão, gente. Olha só, gente. Que pão maravilhoso, né? Nós vamos deixar ele esfriar aqui por aproximadamente uns 40 minutos a 1 hora. E daqui a pouquinho a gente volta para cortar esse pão e ver como que ele ficou. Tá legal? Olha só. Maravilha, né?
Gente, eu tô com dó de cortar esse pão. Olha que maravilha de pão, gente. Vamos ver se ele tá bem assadinho primeiro? Olha aqui, ó. Olha o barulhinho. Esse é o barulhinho do pão quando ele tá bem assado, gente, ó. Ó. Tá vendo? Você sente o oco lá dentro, ó. Maravilha, gente. Que pão maravilhoso. Bom, dá dó, mas eu tenho que cortar, né? Porque eu quero experimentar esse pão no café da tarde, com certeza, né, gente? Então vamos lá. Olha o barulhinho dele, gente. Olha. Deu para sentir, gente? Olha. E olha esses alvéolos, gente. Olha que maravilha. Vê só isso. Vocês não imaginam o aroma que eu estou sentindo aqui, gente. Vocês não imaginam que aroma mais gostoso, gente. Aquele cheirinho de padaria, mas é um cheirinho de padaria de casa, sabe? Que delícia, gente. Gente, e fazer pão é uma terapia, tá? É realmente uma terapia. Olha só. Bacana, né, gente? Maravilhoso. Ele não esfriou muito ainda, gente, tá? Se eu deixasse esfriar mais um pouquinho, esses alvéolos iam estar mais bonitos ainda, viu? Esse pão, gente, ficou 48 horas na geladeira maturando. Foram as primeiras 24 horas, depois teve ainda o período de dobras, né? E mais 24 horas na geladeira. Quer dizer que esse pão teve aproximadamente 50 horas de fermentação, 50 horas de maturação. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos aqui um pão de alta digestibilidade, um pão que você vai comer, não vai pesar no seu estômago, um pão sem nenhum aditivo, sem nenhuma química, não tem coisa melhor, gente. E olha, você fazendo um pão desse, você pode até presentear alguém da família, presentear um amigo, né? Olha que bacana, né? Então agora vamos experimentar para ver se ele está gostoso, não é verdade? Vamos cortar um pedacinho aqui. Olha, olha só, gente, ele está macio demais, gente. Olha, aqui no fundo forma essa casquinha aqui, gente, mas é crocante, é gostosa, viu? Olha só, que maravilha. Vamos experimentar para ver como é que ele tá. Muito bom, muito bom mesmo. Gente, é delicioso. O gostinho do pão italiano, gente. O gostinho do levain, né? Do Levito Madre. Gente, eu senti agora um saborzinho de Itália. Do pãozinho italiano. Quando eu morava lá em São Paulo, gente, o meu pai comprava numa padaria lá da Moca os pães italianos. E é isso aqui, gente. É esse sabor de Itália. O saborzinho do Levito Madre, do levain, do fermento natural. É muito bom, gente. É muito bom. No canal, gente, nós temos a receita do fermento natural. E para você que ainda não tem o levain em casa, não tem o fermento natural em casa, eu vou deixar aqui acima o link da receita do fermento natural que nós temos aqui no canal. Na verdade, nós temos duas receitas. Eu vou deixar o link das duas aqui e na descrição do vídeo, para que você não deixe de fazer o fermento natural aí na sua casa, porque olha, é outra coisa, gente. É assim, dá para fazer um pão gostoso com a farinha nacional? Dá, mas se você quer fazer um pão perfeito, um pão maravilhoso, sensacional como esse, você precisa comprar a farinha italiana, tá? Então, ao terminar de assistir esse vídeo, não se esqueça, primeiro você dá o like, depois você comenta e depois você vai lá na descrição para clicar em todos os links que você quiser, tá bom? Eu quero mais uma vez agradecer pela sua presença, agradecer pelos seus comentários, pelos seus likes, agradecer a você que tem compartilhado os meus vídeos, as minhas receitas, que tem ajudado o nosso canal a crescer. Receba então um forte abraço meu, pedindo a Deus que abençoe a você e a todos os seus familiares.
e até a próxima receita, se Deus quiser.